Concluindo o nosso momento de oração, nós vamos pautar a nossa reflexão de hoje na passagem do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 12, quando diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse versículo 12, ele está em um contexto onde o povo de Judá, em determinado momento, se depara com uma ameaça militar formada por uma coalizão de moabitas e amonitas que dirigia um poderoso exército contra a cidade de Jerusalém. Diante daquela situação e do perigo que enfrentavam, o povo de Judá e o rei Josafá se unem em oração na cidade de Jerusalém e buscam ao Senhor, apresentando a Deus, a sua demanda, apresentando a Deus, colocando diante dele aquela situação tão delicada. O texto que nós lemos é o finalzinho da oração que o rei Josafá dirige ao Senhor. Gostaria de fazer um paralelo entre essa experiência do povo de Judá e do rei Josafá com as nossas próprias vidas. Assim como nós, o povo de Judá se deparou repentinamente com aquela situação de perigo. Tudo transcorria bem, tudo transcorria normalmente, a vida caminhava sem maiores problemas, a administração real, liderada pelo rei Josafá, também seguindo o seu curso. O rei Josafá era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem correto, e de repente se deparam com aquela ameaça de inimigos que tentam e planejam agora invadir e conquistar a capital do reino, a cidade de Jerusalém. Na nossa vida também a coisa é muito semelhante. Quando menos esperamos, determinadas situações se achegam a nós, determinadas situações nos aparecem e nos colocam em risco, nos colocam em perigo, produzindo em nós sentimentos e ações muito semelhantes também ao que foi produzido na vida do rei Josafá e na vida do seu povo. Vejam que nesse versículo 12, o rei Josafá confessa ao Senhor, ele coloca diante de Deus esses seus sentimentos, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Quando nós nos deparamos com situações como essas, em que repentinamente a nossa vida parece que é colocada de cabeça para baixo e agora enfrentamos enormes obstáculos e enormes perigos, isso daí produz em nós a sensação, ou traz à nossa mente a certeza das nossas limitações. Quando o rei Josafá confessa a Deus em nome do seu povo, dizendo que não havia forças, eles não tinham força suficiente para se contrapor àquele exército que vinha marchando contra eles. E não só não tinham forças, mas eles também simplesmente não sabiam o que fazer. E nós nos deparamos, quando nós nos deparamos com situações semelhantes a essa, de grande perigo e de ameaças, de grande sofrimento em nosso viver, nós de repente reconhecemos e parece que acordamos para essa realidade, que não temos uma força ilimitada, não conseguimos enfrentar todos os desafios da vida e muito menos temos solução para tudo com aquilo que nós nos deparamos como obstáculo no nosso viver. E era dessa forma que o rei Josafá estava reagindo, diante do perigo daquele exército de moabitas e amonitas, que marchava contra a sua capital, contra a sua cidade, correndo o risco de serem derrotados no campo de batalha e passarem a servir como escravos aqueles povos que poderiam derrotá-los e serem vitoriosos na batalha. A conclusão a que o rei Josafá chega é essa: diante de tão grande perigo, de tão grande ameaça,
Eles não tinham forças suficientes para lutarem contra aquele exército e não tinham solução para aquela enrascada em que estavam sendo colocados. Da mesma forma somos nós. As grandes tribulações, os grandes problemas que nós enfrentamos, ou que são colocados na nossa vida, nos fazem lembrar disso, de que nós não temos forças ilimitadas, de que nós não temos sabedoria suficiente e conhecimento suficiente para enfrentarmos e darmos solução a todos os nossos problemas. E diante disso, o que fazer? Aí vem o final do versículo 12. O rei Josafá confessa: não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esses grandes desafios, essas grandes lutas que se achegam a nós em determinados momentos do nosso viver, além de nos mostrar que nossas forças são limitadas, de que nossa capacidade de resolver os nossos problemas também, essa nossa capacidade é limitada, elas nos fazem pensar em quem nós depositamos a nossa confiança. Porque o que o rei Josafá chega à conclusão ao final da sua oração é simplesmente isso daí. Não temos força, não sabemos o que fazer, mas uma certeza nós temos: a nossa confiança está depositada no Deus de Israel. Então, esses grandes desafios que nós enfrentamos, nesses momentos de maior luta que nós podemos passar, eles servem também para nós refletirmos sobre em quem nós colocamos as nossas confianças, em quem os nossos olhos estão fitos, em quem nós esperamos a força a ser nos dada para enfrentar essas adversidades e aquele que nos dará a solução para os grandes problemas que nós enfrentamos. Em quem nós temos postos, em quem nós temos colocado os nossos olhos, em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa confiança. Deus deve ser aquele em quem nós esperamos pela solução dos nossos grandes problemas. Deus deve ser aquele de quem nós aguardamos a força necessária para superarmos as batalhas que nós enfrentamos. O rei Josafá tinha plena certeza disso, de que não sabia de tudo, que não tinha força suficiente para vencer tudo. Mas uma coisa ele tinha plena certeza, de que a confiança dele e do seu povo estava depositada no Senhor, no Deus de Israel. Que nós possamos refletir sobre isso nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Que os nossos olhos, a semelhança do rei Josafá e a semelhança dos judeus naquele momento, que os nossos olhos estejam postos em Deus. Que a nossa esperança esteja colocada em Deus. Porque dele virá a força e a sabedoria suficientes para podermos superar todos os nossos obstáculos, todos os problemas que nós venhamos a enfrentar. E assim como o salmista, no Salmo 46, no início do Salmo 46, que as palavras do salmista ali sejam também as nossas palavras, na certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus assim nos abençoe.